Em qualquer lugar do planeta, todo mundo está ouvindo a melhor web rádio da internet. Rádio Folha Itaenguense. Continue ligado na melhor do seu rádio. Web Rádio Folha Itaenguense. Folha Itaenguense Notícias. Agora. Olá, Lagoa de Itaenga, olá, Pernambuco, Brasil, estamos no ar nesta sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, com o nosso noticiário Boletim Folha Itaenguense de Notícias. As notícias que você precisa saber agora, ao vivo, para você de perto e de longe, que acompanha a nossa web rádio Folha Itaenguense. A nossa audição de jornalismo em formato de áudio. Fique sabendo de tudo agora. Pacientes do Amazonas começam a ser transferidos para outros estados. Situação do estado do Amazonas é crítica em relação à pandemia do coronavírus. Por causa da superlotação dos hospitais em Manaus, um plano de cooperação entre o governo do Amazonas e o governo federal vai transferir 235 pacientes com a Covid-19 para unidades de saúde de outros estados. Segundo o governo amazonense, 100 pacientes serão transferidos para hospitais universitários federais no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal. Outros 100 pacientes irão para a rede estadual de saúde de Goiás. Durante a coletiva em Manaus, nesta quinta-feira, o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Coronel Franco Duarte, disse que os pacientes serão transferidos para hospitais com todas as garantias. Assistência clínica para o voo o tempo todo, para que o paciente siga com segurança, e as especialidades imprescindíveis dos médicos e enfermeiros a bordo, no mínimo 2 equipes para 20 profissionais. A higienização da aeronave é de suma importância, e os ventiladores de transporte e os cilindros, para que o paciente ele tenha todo o acesso ao oxigênio durante todo o transporte. A EBSER, empresa que administra os hospitais universitários federais, informou em nota que vai disponibilizar 150 leitos em 9 estados, 22 deles de UTIs, para os pacientes de Manaus. O governo de Goiás informou que o Ministério da Saúde solicitou que o estado recebesse 120 pacientes de Manaus a partir desta sexta-feira e disse que está à disposição e aguarda mais detalhes da chegada dos pacientes. O governo do Rio Grande do Sul também se ofereceu para receber pacientes de Manaus. Disse que foi sondado, mas que ainda não recebeu um pedido oficial do Ministério da Saúde. O Espírito Santo também disponibilizou 30 vagas de UTI para os doentes do Amazonas. As Forças Armadas anunciaram nesta quarta-feira que serão destinadas 50 toneladas de equipamentos e materiais para a montagem de enfermaria de campanha em Manaus. Também estão sendo transferidos 386 cilindros de oxigênio por aviões da Força Aérea. A enfermaria, com 60 leitos clínicos, será montada na área do Hospital Delfim Aziz, unidade de referência para tratamento da Covid no Amazonas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Folha Itaenguense Notícias. Agora. Fique ligado na sua Folha Itaenguense ao vivo com as notícias que você precisa saber no nosso noticiário. Voo da Azul para buscar vacina contra a Covid-19 na Índia é adiado por um dia e partirá do Recife nesta sexta-feira. O governo da Índia pediu para adiar por 24 horas entrega de vacinas ao Brasil, diz Ministério da Saúde. Sábado será o dia do início da vacinação na Índia. Em nota, o Ministério da Saúde garantiu à CNN o retorno do
avião com 2 milhões de doses da vacina ao Brasil no domingo. Após receber dados da Coronavac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac e Instituto Butantan, Anvisa relata que ainda há pendências. Anvisa cobra dado pendente a Butantan e Fiocruz. Domingo será divulgado o resultado da avaliação da Anvisa. Estamos apresentando o programa Noticiário Boletim Folha Itaenguense ao vivo aqui em Lagoa de Itaenga, para você conectado em nossa programação. Olha, o TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, negou ontem recurso da Defensoria Pública da União e manteve as datas das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 17 e 24 de janeiro, versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, versão digital. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, decretou ontem a proibição do acesso às instalações das escolas públicas estaduais nos dias 17 e 24 de janeiro, datas previstas para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Você está acompanhando a nossa programação Jornalismo Folha Itaenguense, que deixa você informado de tudo o que precisa saber. É o noticiário completo. Olha, Palmeiras e Grêmio abrem a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fim de semana chegando e vem aí a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta sexta, Palmeiras e Grêmio fazem a abertura da rodada às 9h30 da noite no Allianz Parque, na capital paulistana. Neste sábado, 2 partidas. Às 7 da noite, o Fluminense recebe o Sport no Maracanã. E às 21 horas, o Vasco encara o Curitiba em São Januário, com total cobertura da Rádio Nacional. No domingo, às 4 da tarde, mais 2 duelos. Santos e Botafogo jogam na Vila Belmiro, também com total cobertura da Rádio Nacional. E o Atlético Paranaense recebe o líder São Paulo na Arena da Baixada, em Curitiba. Às 6h15 da noite, duelo de Atléticos no Mineirão. O goiano visita o Mineiro. Ceará e Bragantino se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza. Às 8h30 da noite, o Internacional encara o Fortaleza no Beira-Rio, em Porto Alegre. E na segunda-feira, Goiás e Flamengo jogam no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Neste fim de semana, começam as semifinais da Série D do Brasileirão, que você curte ao vivo na tela da TV Brasil. Neste sábado, 18 horas, jogam Floresta do Ceará e Novo Horizontino de São Paulo. E no domingo, às 4 da tarde, a bola rola para Mirassol de São Paulo e Altos do Piauí. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. É o Folha Itaenguense Notícias ao vivo dos estúdios da Web Rádio Folha Itaenguense para os itaenguenses aqui em Lagoa de Itaenga e em outros lugares do Brasil. Desespero para a compra de oxigênio. Os relatos de moradores do Amazonas. Ouçamos agora. O Amazonas está enfrentando o momento mais crítico da pandemia e uma crise sem precedentes, na opinião do governador do estado, Wilson Lima. Tanto que ele decretou o toque de recolher na expectativa de que as pessoas evitem aglomerações e, consequentemente, as contaminações diminuam. Faltam leitos médicos e insumos hospitalares para atender a todos. Para a estudante Cibele Nogueira, a corrida por um cilindro de oxigênio se assemelha a uma busca por ouro. A mãe dela está em tratamento da Covid em casa. Com medo de não conseguir vaga em hospitais e oxigênio, ela se antecipou. Eu já me antecipei para ter mais garantia porque ela já está sentindo cansaço, aquela dificuldade. Ela não está num período grave, mas ela já está naquele caminho, entendeu? Então, para mim não correr o risco de perder a minha mãe, de chegar no SPA, no pronto-socorro e encontrar as portas fechadas com a minha mãe, então eu já me precavi, já estou cuidando dela em casa. Mas nem todos estão conseguindo. A jornalista e cantora Milena de Castro relata o caso de uma amiga que tenta comprar oxigênio para a avó. Vocês não têm noção como é que está Manaus. E uma amiga nossa estava desesperada nos grupos dos músicos, pedindo pelo amor de Deus se a gente tinha telefone de alguém que estava vendendo oxigênio
porque ela tinha ligado para todos os números. Então, assim, a avó dela já estava naquele bipap e o oxigênio acabando. Se faltasse o oxigênio, ela ia a óbito em casa, porque muita gente, quem tem condições, está fazendo home care, está pagando home care, porque não tem vaga no hospital público nem no particular. E os problemas não estão apenas na capital. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, Sandro André. Precisando de oxigênio e nos deparamos com esse caos. Atualmente, a taxa de transmissão da Covid-19 no Amazonas está em 1,3, o que significa que, para cada 100 pessoas infectadas, em um intervalo de 7 dias, 130 serão contaminadas. Com a colaboração de Renata Martins e Gésio Passos, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Folha Itaenguense Notícias, agora. Fique informado o tempo todo na sua web rádio Folha Itaenguense, direto de Lagoa de Itaenga para o Brasil e o mundo agora. Emprego. Secretaria de Saúde de Pernambuco abre seleção para 828 vagas. Salários passam de R$ 9.800. O objetivo do certame é a contratação temporária de profissionais para atuar em unidades de saúde destinadas ao tratamento de pacientes com a Covid-19. A Prefeitura de Abreu e Lima, no Grande Recife, abre seleção para a área da saúde com salários de até R$ 9.500. Ao todo, são oferecidas 37 vagas. Inscrições vão até o dia 25 de janeiro. Economia. Valor da produção agropecuária de 2020 no Brasil é o maior dos últimos 32 anos. Covid aqui em Pernambuco, com mais 1.412 casos da Covid-19 e 27 mortes. Pernambuco soma 237.453 infectados e 9.946 óbitos. Mortes confirmadas ontem ocorreram entre o dia 28 de novembro de 2020 e 13 de janeiro de 2021. Um intervalo de 46 dias. 201.230 pacientes foram recuperados da doença. Esta é a nossa programação de jornalismo Web Rádio Folha Itaenguense com o programa Boletim Folha Itaenguense. Olha, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprova a prorrogação por 180 dias do estado de calamidade pública em 173 municípios devido à Covid-19. Continua o liberou geral para a realização de despesas sem licitação. Jornalismo 100% ético e profissional na web rádio Folha Itaenguense. Vamos seguindo com mais notícias, mais informações. Olha, governo federal está adquirindo mais de 100 milhões de seringas e agulhas para a vacinação contra a Covid-19. Vamos com mais detalhes para você. O governo federal está adquirindo mais de 100 milhões de seringas e agulhas para abastecer e preparar a estrutura do Sistema Único de Saúde para a vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde informa que, além dessas aquisições, o Brasil tem disponível mais de 80 milhões de seringas e agulhas em estoques nos estados, num esforço via Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde e Conselho Nacional dos Secretários Municipais. Desde agosto de 2020, o Ministério da Saúde vem articulando para adquirir insumos essenciais para a vacinação. No dia 15 de janeiro, existe a previsão de abertura de novo pregão eletrônico. Outra ação do governo federal foi restringir a exportação de seringas e agulhas, além de reduzir a taxa de importação do produto. O Ministério da Saúde tem se reunido com entidades do setor para concentrar um esforço nacional conjunto e integrado para imunizar a população brasileira, com o compromisso de disponibilizar 30 milhões de seringas e agulhas até o final de janeiro. A compra desse material é de responsabilidade dos estados e municípios.
No entanto, devido ao cenário de emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde utilizou seu poder de compra para fazer as aquisições em apoio irrestrito aos gestores locais do SUS e assim fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento da doença em todos os estados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Obrigado, Dilson Santa Fé. Estamos apresentando o noticiário Boletim Folha Itaenguense, agora direto dos estúdios da Folha Itaenguense, aqui em nossa Lagoa de Itaenga. O nosso obrigado pelo carinho da sua audiência em colaborar a nos ouvir neste momento. Vamos dar seguimento. O nosso programa está praticamente quase chegando ao final. Fique ligado, fique informado. Alguns outros noticiários: hospitais universitários vão receber pacientes de Manaus com Covid-19. Segue as notícias. Anvisa cobra dados das vacinas Coronavac e da AstraZeneca Oxford. A ANAC autoriza empresas aéreas a transportar vacinas refrigeradas com gelo seco na cabine de passageiros, aí dos aviões. Vamos com mais detalhes aqui na sua programação. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, decidiu autorizar as empresas aéreas a transportar vacinas refrigeradas com gelo seco na cabine de passageiros das aeronaves. A medida estabelece condições específicas determinadas pela agência, como a ausência de passageiros durante o transporte. A ideia da ANAC é se antecipar à demanda esperada para o transporte aéreo doméstico e internacional de grandes quantidades de vacinas para as ações previstas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. A utilização do transporte aéreo na distribuição de vacinas e insumos para a campanha de vacinação contra a Covid-19 é estratégica e necessária para garantir que todos os estados recebam a medicação com segurança e eficiência. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Estamos apresentando o Boletim Folha Itaenguense, notícias para você de Lagoa de Itaenga, para você fora de Lagoa de Itaenga, ficar antenado e informado com as notícias que circulam pelo Brasil e pelo mundo. Olha, ao menos 102 deputados e 27 senadores contraíram a Covid-19 até agora. Isso equivale a 21,7% do total de 594 cadeiras do Congresso. São 513 deputados mais 81 senadores, ou seja, 1 a cada 5 congressistas foi contaminado pelo coronavírus. Informação é do site Poder 360. Olha, o Reino Unido também proibirá desembarques de passageiros do Brasil e outros 15 países. Medida passa a valer a partir desta sexta-feira. Temos também aqui agora a boa notícia sobre o combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde anuncia para prefeitos início da vacinação no Brasil no próximo dia 21 de janeiro de 2020. Lembre-se, dias melhores virão. Um bom fim de semana e até segunda-feira aqui na nossa programação de jornalismo Web Rádio Folha Itaenguense, direto de Lagoa de Itaenga para o mundo. Em qualquer lugar do planeta, todo mundo está ouvindo a melhor web rádio da internet. Rádio Folha Itaenguense. Simplesmente a melhor. Rádio Folha Itaenguense. A rádio que está à frente do seu tempo. Um sucesso atrás do outro. Continue ligado na melhor do seu rádio. Aqui você se encontra.
Agora na web é realidade, um novo jeito de fazer rádio. Rádio Folha Itaenguense, a sua rádio na web. Folha Itaenguense Notícias. Agora.